37. SSS Level Loader Capítulo 217. Confrontando Michelle. Ruínas do antigo campo de batalha. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Sim, Elsa sentiu e explicou. Aquele espaço é único. Não importa como o ambiente externo mude, ele sempre proporciona uma experiência 10 vezes melhor do que o mundo exterior. Jó ficou tentado. Se eles conseguissem aproveitar o bônus de experiência da área secreta, a velocidade com que subiriam de nível aumentaria significativamente. Mas então Elsa acrescentou: no entanto, mestre, ouvi dizer que o Deus da Luz está atualmente na Cidade dos Anjos. O Deus da Luz? Jó sabia as coordenadas da Cidade dos Anjos e inicialmente planejava ir até lá para subir de nível na área secreta. Após ouvir as palavras de Elsa, ele imediatamente descartou a ideia. O Deus da Luz era um Deus de nível intermediário, e Jó ainda estava longe de ser forte o suficiente para confrontar um Deus desse nível. Nesse instante, a expressão de Tony mudou e ele disse: bem, acabou de avisar, Michelle e Kamal estão na Terra da Morte. O quê? Jó franziu a testa, mas logo entendeu. O general Demônio da Morte deve ter sido enviado por Michelle. Provavelmente, esses dois estavam esperando a queda de Johnny para tomar o controle da Terra da Morte. Eles ainda estão tramando. A raiva de John aumentou quando ele olhou para seus companheiros e disse: vamos, estamos voltando para a Terra da Morte. Sem hesitar, o grupo localizou as coordenadas da Terra da Morte e se teletransportou de volta. Buzz. Com uma onda de energia espacial, Johnny e sua equipe retornaram à Terra da Morte. Naquele momento, Ben estava em um impasse com Michelle e Kamal. O sangue manchava o canto de sua boca, indicando que ele já havia entrado em confronto com eles e estava gravemente ferido. Ben era apenas um guerreiro de 9º nível, nem mesmo no nível de semideus, o que o tornava incapaz de enfrentar Michelle e Kamal. Parecia que os dois ainda não tinham se mobilizado totalmente contra ele. Matador de deuses. Kamal olhou para John, que apareceu de repente, em choque. Você ainda está vivo? O quê? Surpreso. John zombou e disse friamente: eu já lhe disse antes, a Terra da Morte não lhe dá as boas-vindas. Ao lado, Tony imediatamente sacou a chama imortal, colocando-se na frente de John e Ben com uma expressão vigilante. Michelle olhou para a chama imortal na mão de Tony, seu rosto mostrando um traço de medo, e perguntou: onde está o general Demônio da Morte? Morto, respondeu John, indiferente. Impossível. Kamal fixou o olhar em John. Vendo que a chama imortal estava intacta e o grupo de Tony ileso, ela zombou friamente: não acredito que você tenha poder para matar um deus de nível inferior. Ah, é? Quer me testar? John deu um passo à frente, seu poderoso espírito de luta aflorando. Ele não demonstrou nenhum medo ao encarar os dois. Os olhos de Kamal se contraíram, reprimindo a raiva que crescia dentro dela. Não era de John que ela tinha medo, mas sim da chama imortal na mão de Tony. Ela se virou para olhar para Michelle e perguntou: o que devemos fazer? Michelle franziu a testa profundamente e falou em tom calmo: matador de deuses, para ser honesta, não quero ser sua inimiga. Que tal o seguinte, entregue-me o Mar Negro, o corpo do general Demônio da Morte Seni, e partiremos em paz. Isso é impossível. Eu não vou com vocês. Seni disparou friamente, encarando-os com hostilidade. Ela nunca considerou os dois como seus verdadeiros pais. O que piorava a situação era que esses dois indivíduos haviam perseguido Johnny repetidamente. Isso a deixou muito irritada. Ignorando o desabafo de Seni, Michelle se virou para Johnny e disse friamente: esta é minha oferta final. Não há espaço para negociação. Então vamos todos cair juntos. Johnny pegou a chama imortal da mão de Tony e perguntou: como se usa isso? Tony ficou surpreso, com medo de que Johnny pudesse perder a cabeça e detonar a bomba. Apesar da preocupação, ele explicou: você a controla com seu poder mental. Mesmo que sua alma seja atacada e você esteja à beira da morte, ainda pode liberar a chama imortal. Tão simples assim. Johnny estabeleceu facilmente uma conexão mental com a chama imortal, brincando com ela de forma curiosa. Garoto, tenha cuidado. A testa de Tony estava encharcada de suor frio. Ele conhecia muito bem a natureza imprudente de Johnny e temia que pudesse, sem querer, desencadear isso ali mesmo. Michelle não conseguiu evitar engolir em seco, nervosa, mantendo o olhar fixo em John. Ela disse friamente: garoto, não acredito que você tenha coragem de liberar a chama imortal.
Ah, é? Quer tentar? John sorriu e ergueu a esfera de cristal na mão, dizendo com naturalidade: sou uma pessoa muito tímida, então não façam movimentos bruscos. Se eu ficar nervoso e acioná-la sem querer, nenhum de vocês sobreviverá. Michele, vamos reconsiderar isso, disse Kamal, puxando Michele. Eles não temiam a morte, mas naquele momento, os dois eram os únicos deuses restantes da raça demoníaca. Se perecessem ali, isso poderia significar o fim da raça demoníaca como um todo. Além disso, Sini também estava lá, e Kamal não queria que nada lhe acontecesse. Michele lançou um olhar furioso para John, que rangeu os dentes. No fim, ele foi forçado a ceder. Garoto, você venceu. Mas não pense que isso acabou. Ele cuspiu as palavras com raiva, agarrou o braço de Kamal e os dois desapareceram instantaneamente. Covardes, disse John, com um olhar de decepção. Ele olhou com curiosidade para a esfera de cristal e murmurou: na verdade, eu esperava ver o quão poderosa essa coisa é. Tony não conseguiu evitar um arrepio ao ouvir as palavras de John. Rapidamente, ele pegou a esfera de cristal de volta e disse: garoto, se você descobrir o poder dela, você também vai morrer. Você não é digno de ficar com isso. Deixe-me ficar com ela. John ergueu uma sobrancelha e perguntou: não dá para detonar isso remotamente? Tipo, armar uma armadilha e atrair inimigos poderosos para dentro dela? Pode ser detonado remotamente, mas os deuses têm sentidos incrivelmente aguçados. Não cairão nesses truques facilmente. Além disso, podem apagar sem esforço a marca espiritual, tornando inútil. Esta coisa serve principalmente para intimidação, disse Tony enquanto guardava cuidadosamente a chama imortal. Ele só tinha esta, e não era algo para ser usado levianamente. Então continua sendo bem inútil, comentou John indiferentemente, perdendo o interesse no imortal. Chama. Ele se virou para Ben e perguntou: Sênior, o que o trouxe de volta de repente? As visitas de Ben estavam sempre relacionadas a algum assunto urgente. Ben olhou para Tony antes de finalmente falar. Encontrei as coordenadas das ruínas do campo de batalha antigo, mas há um selo lá, tornando a entrada impossível. A única maneira de quebrar o selo é por dentro. O rosto de Elsa empalideceu com as palavras de Ben, e ela exclamou com medo: vocês estão planejando romper o selo das ruínas do campo de batalha antigo? Vocês estão todos loucos. Johnny pareceu confuso. O que são as ruínas do campo de batalha antigo? Tony explicou: matador de deuses, lembra do plano que mencionei antes? O objetivo era quebrar o selo naquele lugar, ressuscitar os guerreiros caídos de nível divino presos lá dentro e usá-los para lutar contra os deuses. Mas esses guerreiros não estão dispostos a cooperar conosco. Agora que nos tornamos alvo de todos, a única maneira de mudar o foco deles é libertar os monstros selados nas ruínas do campo de batalha antigo. Monstros das ruínas do antigo campo de batalha. Eles são poderosos. Era a primeira vez que John ouvia falar disso, e seu rosto estava cheio de curiosidade. Tony assentiu com a cabeça. Poderosos não é nem a palavra certa. Eles são aterrorizantes. As criaturas seladas lá são chamadas de caçadores. Eles podem ficar mais fortes através do massacre e têm habilidades de ataque à alma que ignoram as defesas da alma, tornando-os uma ameaça única até mesmo para os deuses. Ficar mais forte através do massacre? Tipo um talento de saqueador? Perguntou John, surpreso. Essa habilidade crescer matando parecia bastante semelhante ao seu próprio talento para pilhagem. O que é um talento de saque? Todos o olharam confusos. John apenas balançou a cabeça negativamente. Seu talento para saquear era único. Aqueles caçadores jamais poderiam ter o mesmo talento. O melhor era que se tratava de algo semelhante. Tony prosseguiu, e o ponto mais crucial é que nenhuma raça no continente Esquiline pode lidar com os caçadores. Somente os imortais podem. John finalmente entendeu e disse: então, libertamos os caçadores para forçar a mão dos deuses e ressuscitamos os mais fortes entre os imortais para lidar com esses seres. Exatamente. Tony e Ben assentiram em concordância. Mestre, isto é uma loucura. Elsa conhecia muito bem o horror das caçadoras e rapidamente objetou: e se os deuses se recusarem a libertar os guerreiros dos imortais? Todos os seres vivos do continente Esquiline enfrentariam a aniquilação total. Tony descartou a preocupação dela. Nesse ponto, não dependerá mais dos deuses. Contanto que o divino. Guerreiros das principais raças, unam-se e resistam aos deuses.
Podemos romper o selo das ruínas, libertando os guerreiros divinos de todas as raças e os mais poderosos dos imortais aprisionados. Dentro de o interesse de Jó foi despertado. Ele sorriu e disse: gostei desse plano. Ele nunca havia abalado fundamentalmente os alicerces dos deuses, e a crise da Terra nunca havia realmente acontecido. Foi resolvido. Da perspectiva dele, quanto mais caótico o continente Esquiline se tornasse, mais isso o beneficiaria ainda mais. Ao lado dele, Ben se pronunciou: há outro problema, o lacre só pode ser rompido por dentro. As ruínas do antigo campo de batalha. E, neste momento, apenas uma pessoa pode entrar. Quem? Perguntou John, curioso. O Senhor dos Mortos-Vivos, respondeu Ben calmamente. O selo nas ruínas do campo de batalha antigo era algo que o Senhor dos Mortos-Vivos e os Imortais trabalharam juntos para criar. Os únicos que podiam atravessar o selo, além daqueles guerreiros caídos dos Imortais daquela época, agora estavam limitados ao Senhor dos Mortos-Vivos. Aquele cara. Jó ficou um pouco surpreso. Parecia que ainda havia muitos segredos a respeito. Ele. Vou invocá-lo imediatamente. Tendo assinado um contrato de alma com o Senhor dos Mortos-Vivos, John conseguia me comunicar com ele facilmente. Em breve, com uma onda de poder espacial, o Senhor dos Mortos-Vivos apareceu. O que você quer, garoto? Perguntou ele a John, irritado, depois de lhe lançar um olhar rápido. Hã? Como sua força aumentou tanto assim? John ficou surpreso ao ver que o Lorde dos Mortos-Vivos havia alcançado o ápice do nono nível. Não só isso, como ele havia refinado e fundido com um tesouro divino. Tudo o que ela precisava fazer era matar um guerreiro de nível semideus, e ele próprio poderia ascender ao nível de semideus. Ao ouvir as palavras de John, o Lorde dos Mortos-Vivos pareceu satisfeito consigo mesmo e disse: isto é nada. Acabei de recuperar minha força máxima de antes. Então, o que você precisa de mim? Ben interrompeu: queremos entrar nas ruínas do campo de batalha antigo, mas o selo lá ainda está intacto. Só você pode nos levar para dentro. As ruínas do antigo campo de batalha. O Lorde dos Mortos-Vivos congelou por um momento, depois hesitou. Mas as coordenadas desse lugar foram ocultadas. Nem eu consigo encontrá-lo. Ben respondeu calmamente: já deduzi as coordenadas. O quê? Exclamou o Lorde dos Mortos-Vivos, surpreso, encarando Ben com os olhos arregalados. Curioso, perguntou: você não pode estar falando sério. Você realmente tem a capacidade de prever o futuro? Como? Você consegue calcular as coordenadas ocultas pelos deuses de nível superior? Ben apenas sorriu sem responder. Johnny perguntou: você consegue atravessar o selo? Ele não pôde deixar de sentir que o Senhor dos Mortos-Vivos parecia um tanto quanto imprevisível. Claro que posso. Eu fui um dos que assinaram aquele selo naquela época. Com certeza isso não vai impedir. Eu. O Lorde dos Mortos-Vivos parecia ainda mais presunçoso. Mas então sua expressão tornou-se preocupada novamente, e ele acrescentou: no entanto, esse selo é incrivelmente forte. Mesmo que consigamos atravessá-lo, com nossa força atual, não seremos capazes de destruí-lo. Tony respondeu calmamente: não se preocupe com isso. Temos a chama imortal. SSS Level Loader Capítulo 218, a força da alma terrestre, brincando com o trovão chama imortal. Isso é um artefato dos imortais. Onde você o conseguiu? O Lorde dos Mortos-Vivos ficou atônito e olhou para Tony com curiosidade. Tony balançou a cabeça negativamente, sem oferecer nenhuma explicação. Jó franziu ligeiramente a testa. Ele suspeitava que os imortais não lhe haviam dado a chama imortal apenas para intimidar os deuses. Provavelmente, também tinham a intenção de romper o selo das ruínas do campo de batalha antigo. Vendo que Tony não estava disposto a dizer mais nada, o Lorde dos Mortos-Vivos se virou para John e perguntou: antes de prosseguirmos, você pode me ajudar a alcançar o nível de semideus primeiro? Para alcançar o nível de semideus, era necessário matar um guerreiro de nível semideus ou superior. Com sua força atual, o Lorde dos Mortos-Vivos não conseguiria fazer isso sozinho, então não teve escolha a não ser pedir ajuda a John. Claro. Mas não há nenhum ser de nível semideus por perto. Vamos optar por matar um deus de nível inferior. John lembrou que ainda tinha os corpos de 2 deuses de nível inferior em seu depósito. Com a árvore da vida ali e seu domínio da lei da vida, ele poderia facilmente ressuscitar aqueles 2 seres a qualquer momento. Deuses de nível inferior? O Lorde dos Mortos-Vivos engoliu em seco, dizendo: garoto, não brinque comigo.
Um semideus já é mais do que suficiente. John o ignorou. Com o pensamento, ele retirou o cadáver de Thunder. Comparado ao general demônio da morte, Thunder seria mais fácil de lidar. Mas antes disso, John planejava aprimorar sua técnica da alma. Após matar 2 deuses de nível inferior e saquear os recursos de 2 cidades de humanos sombrios de 9º nível, ele acumulou mais de 2 milhões de pedras de habilidade, o suficiente para aumentar sua técnica da alma para 100.000 pontos. Ele estava curioso para ver quais mudanças ocorreriam quando sua técnica da alma atingisse 100.000 pontos. Este é o corpo de Thunder, o humano das trevas. O Lorde dos Mortos-Vivos encarou o cadáver no chão, com o rosto tomado pelo choque. Garoto, você não matou esse cara de verdade, matou? Ele olhou para John incrédulo. Elsa olhou para ele e respondeu friamente, o quê? Está duvidando do mestre? Dúvida? Sério? Tente matar um deus de nível inferior. Ele retrucou para Elsa. Tendo sido ressuscitado recentemente, o Lorde dos Mortos-Vivos não havia passado muito tempo com John e desconhecia quão poderoso havia se tornado. Do ponto de vista dele, até mesmo uma semideusa como Elsa parecia mais forte que John. John não se deu ao trabalho de explicar, então simplesmente refinou todas as pedras de habilidade que possuía, acumulando um total de 2,11 milhões de pontos de habilidade. Você consumiu 1.000 pontos de habilidade. Técnica da alma aumentou para o nível 8.810. Técnica da alma mais 1. Você consumiu 1.000 pontos de habilidade. Técnica da alma aumentou para o nível 10.000. Técnica da alma mais 1. Nível da alma aumentado para a alma da terra. Você compreendeu as habilidades pesadelo e percepção da alma. Pesadelo, uma habilidade da alma que invade a alma do alvo, criando ilusões terríveis para atormentá-lo. Eficaz apenas contra alvos com um nível de técnica da alma inferior ao seu. Consome 1.000 de poder da alma, percepção da alma, uma habilidade de suporte que libera poderosa energia da alma para sentir a presença de qualquer ser vivo. Consome 10 de poder da alma por segundo. John rapidamente elevou sua técnica da alma ao nível 10.000, alcançando o nível da alma da terra, e compreendendo 2 novas e poderosas habilidades da alma. A técnica da alma é dividida em 5 níveis: alma da vida, alma verdadeira, alma da terra, alma celestial e, a mais poderosa, alma divina. Somente praticando métodos de cultivo baseados na alma é possível elevar a técnica da alma. A técnica da alma que ele praticava fora originalmente ensinada a ele pelo Senhor dos Mortos-Vivos. A princípio, ele não dera muita importância a ela, mas agora estava claro que se tratava de fato de uma técnica formidável. Ele revisou as 2 novas habilidades que acabara de compreender. Uma era uma habilidade ofensiva e a outra, uma habilidade de suporte. Pesadelo era especialmente notável. Quando combinado com extração de memória, podia ser usado para identificar claramente as fraquezas de um oponente e infligir tormentos sem fim. Quanto à outra habilidade, percepção da alma, era uma habilidade de detecção. Contanto que houvesse qualquer flutuação na alma, John podia senti-la facilmente. Ele verificou seus pontos de habilidade restantes, 919.000 no total. Após atingir o nível 10.000, cada nível adicional de técnica da alma exigiria 10.000 pontos de habilidade. Ele decidiu não continuar aprimorando o personagem por enquanto. Sua técnica da alma já havia atingido um nível de poder de 20.000, o suficiente para esmagar facilmente guerreiros de nível semideus e superar a maioria dos deuses de nível inferior. Não havia necessidade de continuar aumentando. Para alcançar o nível divino inferior, bastava que sua técnica de cultivo atingisse o nível 10.000. Além de sua técnica da alma, ele possuía 3 técnicas de cultivo de alto nível que também precisavam ser aprimoradas, o que exigiria uma quantidade exorbitante de pontos de habilidade. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar nenhum ponto desnecessariamente. Vamos ver se consigo despertar a alma de Thunder, pensou ele, e com um leve aumento de seu poder espiritual, invadiu facilmente a alma de Thunder. Humano. A voz aterrorizada de Thunder ecoou na mente de John. O que você quer? Ele podia sentir claramente o imenso poder da alma de John. Ele já estava morto, e se sua alma sofresse qualquer dano adicional, isso significaria aniquilação completa. John disse calmamente, não fique nervoso. Eu vou ressuscitá-lo. O quê? A voz de Thunder estava carregada de surpresa e cautela. Ele não acreditava que John pudesse ser tão bondoso. Zumbido. No instante seguinte, uma poderosa onda de energia vital fluiu para o seu corpo, e sua alma despertou. Thunder imediatamente se levantou do chão e recuou,
com uma expressão cautelosa. Ele perguntou friamente: humano, o que você está planejando? Johnny respondeu com indiferença: obviamente, para te matar de novo. O quê? Thunder ficou atônito e, antes que pudesse reagir, uma onda de tontura o dominou. Enquanto uma onda de poderosa energia da alma invadia sua consciência. Era extração de memória. John acessou facilmente as memórias de Thunder. O que Thunder mais temia era um deus de nível intermediário. Mantra. Foi Mantra quem lhe incumbiu da tarefa de matar John. Interessante. John sorriu de forma brincalhona e então ativou sua habilidade pesadelo, manipulando a consciência de Thunder. Na mente de Thunder, John se transformou na forma de Mantra. Ele Lord Mantra. O rosto de Thunder se contorceu de terror, e ele caiu de joelhos diante de John, com um baque alto. Essa cena deixou todos ao redor atônitos. O Lorde dos Mortos-Vivos olhou para Thunder, depois para John, e perguntou confuso: esse cara? Basta enviar? Elsa franziu a testa profundamente, pressentindo que havia algo de errado com Thunder. Seus olhos estavam vazios, indicando claramente que ele estava sob algum tipo de controle. Nesse instante, John falou lentamente: lixo inútil. Porque aquele matador de deuses ainda está vivo. Thunder engoliu em seco, nervoso, e explicou rapidamente: meu senhor, aquele humano é muito estranho e extremamente poderoso. Não sou páreo para ele. John prosseguiu: nesse caso, por que você ainda está vivo? O coração de Thunder deu um salto, e suor frio escorreu pelo seu rosto enquanto ele se curvava repetidamente, implorando por misericórdia: por favor, meu senhor, me dê outra chance. Desta vez, eu prometo. Vou matar aquele humano. O Senhor dos Mortos-Vivos observou tudo acontecer, as chamas em suas órbitas oculares tremeluzindo enquanto ele perguntava: o matador de deuses enlouqueceu, ou este trovão enlouqueceu? Elsa lançou-lhe um olhar furioso e disparou: idiota, não vê? O trovão está sendo controlado. Manipulação de almas. Entendo. O Lorde dos Mortos-Vivos finalmente compreendeu e assentiu, percebendo. John brincou com Thunder por mais um tempo, mas eventualmente se entediou e retirou sua alma. Energia. Que sem graça. Ele pareceu desapontado. Além da covardia e do medo da morte de Thunder, não havia nada de particularmente escandaloso nele. Hã? Nesse instante, Thunder voltou a si. Percebendo que estava ajoelhado diante de John, ele se levantou de um salto e recuou num instante. Seu desgraçado! O que você fez comigo? Gritou ele furioso, o rosto corado por uma mistura de vergonha e raiva. Se não estivesse receoso da força de John, o teria atacado ali mesmo. Zumbido. Outra onda de poder da alma se propagou quando John ativou a habilidade Intimidação. Thunder congelou no lugar, permanecendo imóvel. John moveu-se rapidamente. Com um movimento rápido da mão, imensas ondas de energias de luz e escuridão irromperam. Uma chuva interminável de habilidades caiu, envolvendo Thunder por completo. Bum! Bum! Uma série de explosões ecoou enquanto os pontos de vida de Thunder despencavam rapidamente. O poder dele realmente diminuiu? John percebeu que, após a ressurreição de Thunder, sua força havia enfraquecido significativamente. Parecia que até mesmo guerreiros de nível divino experimentavam uma severa redução de poder a cada vez. Eles foram mortos. Sua força diminuiria significativamente, ficando muito inferior à de John, que é imortal. Talento imortal. Em pouco tempo, a saúde do Thunder caiu para pouco mais de 10 milhões. John interrompeu seus ataques e lançou um olhar para o Lorde Morto-Vivo atônito próximo, lembrando-o: por que você está aí parado? É a sua vez. Hã? Ah! O Lorde dos Mortos-Vivos voltou a si, ergueu o braço esquelético e o abaixou novamente, impotente. Matador de deuses, não consigo romper suas defesas. John suspirou: use dano verdadeiro. Você não se fundiu com o tesouro divino e compreendeu o lei da luz? O Lorde dos Mortos-Vivos coçou a cabeça ossuda sem jeito e disse: mas eu não conheço nenhuma luz. Magia. John ficou completamente sem palavras. Aquele cara era um morto-vivo, e mesmo assim escolheu se fundir com um tesouro divino que contrariava sua própria natureza. E agora, ele nem sequer tinha aprendido um único feitiço baseado em luz. Dada a sua força atual, ele só conseguiria causar danos mínimos. Com Thunder ainda tendo mais de 10 milhões de pontos de vida, levaria uma eternidade para derrotá-lo. John também não se atreveu a continuar atacando. Qualquer feitiço aleatório lançado por ele poderia potencialmente
Elimine Thunder instantaneamente. Aqui está um livro de habilidades para você. Elsa, não aguentando mais, jogou-lhe um livro de habilidades. Casualmente. Era um feitiço de magia de luz de nível intermediário, golpe de luz sagrada. Obrigado. O Lorde dos Mortos-Vivos expressou sua gratidão e imediatamente aprendeu o feitiço. Sem reclamar. Garoto, observe. Ele disse com confiança e lançou o golpe de luz sagrada em trovão. Brum. Menos 2.304.000. O feitiço causou pouco mais de 2 milhões de dano verdadeiro. Por que é tão baixo? Ele ficou atônito ao perceber o quão distante seu dano causado era do de Jon. Foi só agora que ele compreendeu verdadeiramente a extensão aterradora do poder de Jon. Felizmente, Thunder tinha pouco mais de 10 milhões de pontos de vida restantes e foi imobilizado pela habilidade de intimidação, incapaz de revidar. Brum. Finalmente, após o sexto golpe de luz sagrada atingir Thunder, ele foi morto com sucesso. Zumbido. Naquele instante, uma luz sagrada radiante envolveu o Senhor dos Mortos-Vivos. Banhar-se na luz, seu corpo esquelético tornou-se puro e imaculado, exalando uma aura sagrada que contrastava fortemente com a presença usual dos mortos-vivos. Sob a purificação da luz sagrada, ele ascendeu com sucesso ao nível de guerreiro semideus. Ufa! Conforme a luz sagrada se dissipava, ele soltou um longo suspiro e olhou para Jon. As chamas em suas órbitas oculares tremeluziram enquanto ele dizia: agradecido, matador de deuses, obrigado por me ajudar a alcançar este nível. Se precisar de algo que no futuro, é só me avisar. Chega. Jon acenou com a mão, dispensando-o. Aquele cara já tinha assinado um pacto de alma com ele e era obrigado a seguir suas ordens, independentemente de tudo. Ele então voltou sua atenção para o cadáver de Thunder, enviando seu poder da alma para ele uma vez. Mas, humano, o que exatamente você quer? A voz aterrorizada de Thunder ecoou na mente de Jon. Jon respondeu calmamente: assine um contrato de alma comigo e obedeça às minhas ordens de agora em diante. Pode sonhar. Thunder recusou sem hesitar. Nesse caso, eu simplesmente te mato de novo. Jon zombou. Ele estava curioso para saber se já havia matado Thunder alguma vez. Além disso, ele ainda ganharia pontos de experiência e ativaria o talento Saque. Se for esse o caso, ele pode ter encontrado uma maneira de obter experiência ilimitada. SSS Level Loader Capítulo 219 Subjugando deuses de nível inferior, rumo às ruínas do antigo campo de batalha. Você se atreve? Thunder estava verdadeiramente aterrorizado agora. Ele estava completamente indefeso contra Jon. Além disso, cada vez que era ressuscitado, sua força e alma sofriam danos significativos. Comparado ao talento imortal e indestrutível de Jon, esse dano foi muito mais devastador. Uma enorme onda de energia vital fluiu para Thunder, trazendo-o de volta à vida mais uma vez. No instante em que abriu os olhos, olhou para Jon e imediatamente tentou fugir. Zumbido. Mas Jon já havia previsto isso. Uma ligação espacial selava a área, tornando a fuga impossível. Além disso, a Terra da Morte era o domínio de Jon, o que lhe conferia uma vantagem natural. Humano, eu me rendo. Vendo que Jon não estava brincando, Thunder entrou em pânico e disse rapidamente: estou disposto a assinar um contrato de alma com você. Ele não teve escolha a não ser se submeter. Se continuasse morrendo repetidamente, corria o risco de aniquilação completa. Que chato. Jon suspirou, desapontado. Ele esperava ver se conseguiria continuar ganhando pontos de experiência. Assine o contrato. Uma onda de poder da alma surgiu, e ele formou um contrato de alma. Thunder olhou para Jon, relutante, mas no fim, ele não teve escolha a não ser obedecer. Zumbido. O contrato de alma tomou forma. Thunder, sem ousar demonstrar qualquer sinal de insatisfação, ajoelhou-se respeitosamente diante de Jon e disse: saudações, meu senhor. Levante-se. Jon assentiu com satisfação. Um deus de nível inferior era um recurso valioso que poderia ajudá-lo muito. Em seguida, era hora de lidar com o General Demônio da Morte. Com um pensamento, Jon invocou o corpo do General Demônio da Morte. Hã? O General Demônio da Morte! Exclamou o Lorde Morto-Vivo, encarando o cadáver com uma chama de ódio tremulando em suas órbitas oculares. Jon olhou para ele com curiosidade e perguntou: o quê? Você conhece esse cara? Sim. O Lorde dos Mortos-Vivos assentiu. Ele costumava ser um dos meus subordinados, mas depois me traiu e se juntou à raça demoníaca. Um dos seus subordinados?
Jon ficou surpreso. O general demônio da morte era um deus de nível inferior, muito mais poderoso que o Senhor dos Mortos-Vivos. Então ele acrescentou: você deve ter sérios defeitos de caráter se seus próprios subordinados continuam te traindo. Ele lembrou que a Bansei que servia ao Senhor dos Mortos-Vivos também havia desertado para as trevas. Humanos. 1. O Lorde dos Mortos-Vivos ficou sem palavras e disse com indiferença: eu simplesmente não queria competir com aqueles caras. Contanto que eu continuasse vivo, isso já era o suficiente para mim. Jon conhecia bem a personalidade dele. Na verdade, ele sempre fora indiferente e sem ambição. Se não fosse pela abertura do caminho divino e pela sensação de perigo que ele pressentiu, esse cara provavelmente ainda estaria escondido em algum lugar, vivendo uma vida despreocupada. Sem dizer mais nada, Jon enviou seu poder espiritual para o corpo do general demônio da morte, tentando estabelecer contato. Nenhuma resposta. Ele franziu a testa. Apesar de sua técnica da alma ter atingido 20.000 pontos, ele ainda não conseguiu despertar a alma adormecida do general demônio da morte. A técnica da alma do general demônio da morte deve estar próxima de 19.000 pontos, tornando a diferença entre eles bastante pequena. Jon decidiu não perder tempo tentando acordá-lo. Uma enorme onda de energia vital inundou o corpo do general demônio da morte, ressuscitando-o facilmente. Hã? O general demônio da morte abriu os olhos e olhou em volta, confuso. Matador de deuses. Ele percebeu Jon por perto e imediatamente se levantou, em posição de guarda como se estivesse diante de uma ameaça terrível. Oxe! Uma energia sombria o envolvia. Ele ergueu a mão e conjurou uma flecha de trevas, que disparou em direção a Jon na velocidade da luz. Ele ainda se lembrava claramente das ordens de Michelle. Você se atreve? Trovejou Thunder, colocando-se à frente de Jon e desviando o ataque sem esforço. Trovão, você perdeu a cabeça. O general demônio da morte olhou furiosamente para Trovão, completamente confuso. Não era para elas matarem esse humano juntos. O Trovão pode não ser confiável, mas atacar o próprio lado foi inesperado. Naquele instante, a voz de Jon ecoou: general demônio da morte, vou lhe dar uma chance, submeta-se a mim ou morra. Continue sonhando. Gritou ele furiosamente e avançou diretamente para cima de Jon. Meu senhor, deixe comigo. Thunder deu um passo à frente, seu corpo crepitando com raios. Então, pareceu notar algo errado e exclamou, chocado: espere, onde está minha afinidade elemental de relâmpago? Jon se sentiu um pouco sem jeito ao ouvir isso. Ele já havia saqueado a afinidade de Thunder com os raios. Embora não tenha afetado muito a força atual de Thunder, isso limitaria severamente seu futuro potencial de crescimento. Bum! Bum! Os dois começaram a se enfrentar ferozmente. Nenhum conseguiu levar vantagem por um tempo. O poder de Thunder era ligeiramente maior, mas depois de morrer 2 vezes, sua força havia sido severamente enfraquecida, tornando-o equivalente ao general demônio da morte. Zumbido. O ar tremeu quando Jon ativou sua habilidade da alma, intimidação. Com seu poder espiritual agora muito superior ao deles, ele não conseguiu aniquilar completamente a morte. A alma do general demônio, mas ele poderia imobilizá-lo com facilidade. O general demônio da morte ficou paralisado, com os olhos vidrados. Bum! Bum! Uma série de estrondos ensurdecedores se seguiu quando vários raios atingiram o local instantaneamente, reduzindo sua saúde em mais de 1 bilhão de pontos. Os olhos do general demônio da morte se arregalaram de terror, completamente paralisado. Trovão, deixe o golpe final comigo, instruiu Jon calmamente. Ele queria ver se matar o general demônio da morte ressuscitado novamente renderia pontos de experiência e ativaria o talento saque. Sim, meu senhor. Respondeu Thunder, e seus ataques tornaram-se ainda mais ferozes. A saúde do general demônio da morte despencou rapidamente, caindo logo para pouco mais de 100 milhão. Thunder interrompeu seu ataque. Mais um golpe dele seria suficiente para terminar o serviço. A energia da espada aumentou e, com um arco deslumbrante, a espada de Jon desceu. Magia da luz e das trevas irromperam como uma tempestade, caindo dos céus como chuva. O general demônio da morte, completamente indefeso, foi mais uma vez morto. Você derrotou o general demônio da morte, ganhando 8,92 bilhões de pontos de experiência, talento saque ativado. Afinidade com o elemento sombrio mais 50, espírito mais 500, força mais 500, pontos de habilidade, mais 100,
As notificações do sistema piscaram. Matar o general Demônio da Morte novamente ainda concedia experiência e atributos de saque. No entanto, em comparação com a primeira vez, a quantidade de experiência e atributos saqueados diminuiu significativamente. Além disso, os itens obtidos não eram artefatos divinos, mas sim pedras de habilidade e outros itens básicos. Materiais. Assim como acontece com os jogadores quando morrem, os guerreiros de nível divino também perdem muitos níveis ao morrer. A hipótese de Jó foi confirmada. Ele então ressuscitou o general Demônio da Morte. Mas, o que exatamente você quer, humano? O rosto do general Demônio da Morte empalideceu enquanto ele olhava fixamente para ele. Deu um passo para trás, com o coração cheio de medo. Ele era completamente impotente contra John. John respondeu indiferentemente, esta é sua última chance. Submeta-se a mim. Se eu te matar de novo, sua alma, você será danificado, e eu posso te apagar com facilidade. O general Demônio da Morte permaneceu em silêncio. Ele sabia que John estava falando a verdade. Matador de deuses, esse cara é um traidor. Ele não é confiável. Simplesmente mate-o, disse o Senhor dos Mortos-Vivos. Sugerido. Ele ainda guarda rancor pela traição do general Demônio da Morte. Thunder avançou, pronto para atacar a qualquer momento. De onde veio esse soldado esqueleto? O general Demônio da Morte lançou um olhar frio para o Senhor dos Mortos-Vivos, sem reconhecê-lo. Ele estava genuinamente aterrorizado. Após hesitar por um momento, ajoelhou-se no chão e firmou voluntariamente um contrato de alma. John assinou o contrato com sucesso, obtendo controle sobre mais um deus de nível inferior. Ele estava radiante e olhou para Tony e Ben, dizendo, vamos lá, hora de irmos para o antigo ruínas do campo de batalha. Velho, eu também quero ir. Tracy gritou rapidamente. Ela estava desesperada para deixar a Terra da Morte. Nos últimos dias, até mesmo Jean vinha saindo com frequência para caçar criaturas mágicas e fortalecer-se, deixando-a sem companhia. Cine também olhou para John com olhos esperançosos. Certo, John hesitou, mas acabou assentindo em concordância. As coordenadas da Terra da Morte já eram praticamente de conhecimento público, tornando-a insegura. Para que Tracy permanecesse lá sozinha? Embora as ruínas do antigo campo de batalha fossem perigosas, ter as duas garotas ao seu lado lhe dava uma sensação de segurança. Para sua tranquilidade. Depois que Ben forneceu as coordenadas, todos embarcaram no aviso e partiram em alta velocidade. As ruínas do campo de batalha antigo eram diferentes da área secreta. Mesmo que você soubesse as coordenadas, só poderia entrar pela entrada designada. O general Demônio da Morte e Trovão estavam sentados bem ao fundo do grupo. O general Demônio da Morte olhou para Trovão e sussurrou, Nosso Senhor acabou de dizer que estamos indo para as ruínas do campo de batalha antigo. São aquelas ruínas do campo de batalha antigo? Deve ser, Trovão assentiu, sua expressão também repleta de apreensão. Nosso Senhor enlouqueceu. O general Demônio da Morte engoliu em seco, nervoso. Tanto ele quanto Thunder, como deuses de nível inferior, testemunharam em primeira mão o horror dos caçadores, seres capazes de eliminar completamente até mesmo deuses. Thunder olhou para as costas de John e disse, Nosso Senhor é um dos imortais. Talvez ele tenha uma forma de lidar com eles. Verdade, o general Demônio da Morte assentiu em concordância, tendo acabado de se lembrar de John. Identidade única. Entretanto, Michelle e Kamal haviam deixado a Terra da Morte, mas não voltaram diretamente para Floresta Escura. Kamal, volte você primeiro. Vou fazer uma viagem à Área do Vazio, disse Michelle suavemente, pensando nos talentos extraordinários de John. Kamal ficou surpreso e protestou prontamente, de jeito nenhum. Aquele lugar é domínio dos deuses. Ir lá é suicídio. Não se preocupe, eles não vão fazer nada contra mim agora. Aquele matador de deuses é assustador demais, nós precisamos nos livrar dele o mais rápido possível. Se permitirmos que ele cresça ainda mais, ele se tornará nosso pior pesadelo. Michelle ofereceu algum consolo antes de se conectar mentalmente às coordenadas da Área do Vazio, teleportando-se instantaneamente para as profundezas da Floresta Eterna. Ali perto, uma nascente sinuosa murmurava suavemente, irradiando uma imensa quantidade de poder espiritual. Era a fonte élfica. Michelle não pôde deixar de sentir inveja. A fonte élfica era ainda mais poderosa que o Mar Negro, mas havia sido tomada pelos deuses há muito tempo.
Havia dezenas de presenças aterrorizantes nas proximidades. Então ele não ousou agir precipitadamente. Em vez disso, ele bradou bem alto: Michele, a soberana demônio, solicito uma audiência com o senhor do vazio. Os arredores mergulharam num silêncio sepulcral. Após um longo momento, uma figura apareceu. Era Mantra. Michele, o que você está fazendo aqui? Perguntou Mantra, surpresa. Havia vários inimigos de Michele ali. Se algum deles decidisse atacar Michele, estaria morto sem dúvida alguma. Michele olhou para Mantra e disse: aquele matador de deuses ainda está vivo. Ele matou os dois da morte. General Demônio e Trovão. O quê? Exclamou Mantra, franzindo a testa enquanto encarava Michele. Tem certeza? Sua expressão azedou quando ele perguntou friamente: você acha que eu arriscaria minha vida vindo até aqui só para divulgar notícias falsas? Este assunto deve ser relatado ao Senhor do Vazio. Estou indo embora agora. Dito isso, ele não perdeu tempo e desapareceu instantaneamente. Mantra observou Michele sumir, com uma expressão grave. Ele estava prestes a pedir uma audiência com o Senhor do Vazio quando uma voz ecoou em sua mente. Que o Deus da Luz lide com esse humano. O pergaminho do ninho do verme da morte foi perdido por quê? Dele, e ele deve expiar seu erro. Mantra ficou surpreso. Ele reconheceu a voz, pertencia ao Senhor do Vazio. Ele curvou-se respeitosamente em direção à área vazia e disse: sim, meu senhor. Eu farei com que isso seja feito. Com isso, ele também desapareceu da cena. SSS Level Loader Capítulo 220. A crise se aproxima, escapando para as ruínas do antigo campo de batalha. Avis disparou rumo ao norte a uma velocidade vertiginosa. A paisagem ao redor tornou-se cada vez mais desolada à medida que voavam, com areia amarela rodopiando violentamente pelo ar, o clima tornando-se rigoroso e nenhum sinal de vida em lugar algum, nem mesmo um vestígio de criaturas mágicas. Após voarem durante um dia e uma noite inteiros, o grupo finalmente chegou a uma região de frio extremo no extremo norte. Ali ficava a entrada para as ruínas do antigo campo de batalha, e ao redor ainda era possível ver esqueletos corroídos pelos ventos fortes. Fora isso, não havia sequer a sombra de uma pessoa, muito menos qualquer sinal de vida. O vento cortante uivava no ar. Sinitras, por serem mais frágeis, lutavam para suportar o frio e instintivamente se aproximaram de Johnny em busca de calor. Vamos começar, disse Tony, visivelmente insatisfeito com o ambiente. Ele olhou para Ben, incentivando-o a continuar. Certo. Ben assentiu solenemente, erguendo a mão enquanto uma poderosa onda de energia se espalhava. John observava com curiosidade. Aquele poder não pertencia a nenhum elemento que ele conhecesse, era algo que ele nunca havia encontrado antes. Abram! Gritou Ben, e o espaço ao redor tremeu enquanto um caminho se formava, a rota para as ruínas do antigo campo de batalha. No entanto, eles ainda não podiam entrar, pois havia um lacre bloqueando a entrada. Senhor dos Mortos-Vivos, agora depende de você. Ben, parecendo um tanto exausto, virou-se para o Senhor dos Mortos-Vivos ao seu lado. O quê? Você é o Lorde dos Mortos-Vivos? O General Demônio da Morte, ao ouvir isso, encarou o soldado esqueleto, com uma expressão que misturava choque e descrença. Não admira que esse cara nutrisse tanta animosidade por ele. O Lorde dos Mortos-Vivos bufou friamente, ignorando o General Demônio da Morte. Ele deu um passo à frente, as chamas em suas órbitas oculares tremeluzindo enquanto ele avaliava cuidadosamente o céu à sua frente. Zumbido. Uma barreira invisível se interpunha em seu caminho. Este era o celo das ruínas do campo de batalha antigo, colocado em conjunto por ele e pelos imortais caídos. As chamas em suas órbitas oculares brilharam com mais intensidade quando ele se virou para o grupo, com um tom grave. Só posso abri-lo por um breve instante. Vocês devem aproveitar essa oportunidade para entrar rapidamente. E se não conseguirmos romper o celo por dentro, ficaremos presos lá para sempre. Não se preocupe. Com a chama imortal, temos certeza de que conseguiremos romper o celo, disse Tony, confiante. O Lorde dos Mortos-Vivos não disse mais nada. Seu imenso poder da alma irrompeu, fundindo-se com o celo, tentando forçá-lo a abrir. Matador de deuses. Você realmente ousa romper o celo das ruínas do campo de batalha antigo. De repente, um grito enfurecido ecoou à distância. Uma poderosa aura de luz surgiu enquanto uma figura se aproximava rapidamente. Deus da Luz. O rosto de John mudou instantaneamente. Esse oponente era um deus de nível médio,
Alguém com quem Johnny não tinha a menor chance. Mesmo o Trovão e o General Demônio da Morte, os membros mais fortes de seu grupo, eram apenas deuses de nível inferior e não eram páreo para o Deus da Luz. Os deuses estavam usando todos os recursos disponíveis para lidar com ele, chegando a enviar um deus de nível intermediário para intervir. Quanto tempo mais você precisa? Insistiu Johnny para o Lorde dos Mortos-Vivos. No momento, a única opção segura era escapar para as ruínas do campo de batalha antigo. Ele disse ansiosamente: meu senhor, o selo contém o poder dos imortais. Levará pelo menos 1 minuto para quebrá-lo. 1 minuto. Esse tempo foi mais do que suficiente para o Deus da Luz matar todos eles. Ele precisava encontrar uma maneira de atrasá-lo. Depressa, ordenou João, e sem hesitar, avançou contra o Deus da Luz. Tolice! Rugiu o Deus da Luz, sua espada radiante brilhando enquanto desferia um golpe impiedoso. Brum! Uma explosão estrondosa irrompeu enquanto ondas de energia aterrorizantes se espalhavam. Trovão e os outros rapidamente protegeram o Lorde dos Mortos-Vivos, garantindo que ele não fosse atingido pela devastadora explosão de energia. Você foi morto pelo Deus da Luz. O anel abençoado foi ativado. A notificação surgiu quando Johnny ressuscitou, cuspindo um bocado de sangue. Os ataques do Deus da Luz causavam dano à alma, e um único golpe já havia deixado a alma de Johnny gravemente ferida. Imediatamente, uma onda de imensa energia vital percorreu seu corpo, curando lentamente as feridas de sua alma. Completamente fraco. Zombou o Deus da Luz. Ele brandiu sua espada longa, desferindo inúmeros raios de energia que caíram sobre John. Você foi morto pelo Deus da Luz. O talento salvador foi ativado. Uma luz dourada envolveu o corpo de John, concedendo-lhe 5 segundos de invencibilidade graças ao talento salva-vidas. Suprimindo a ferida em sua alma, John usou aqueles preciosos 5 segundos para lançar um feroz contra-ataque contra o Deus da Luz. Bum! Bum! Ondas de luz e escuridão surgiram enquanto a energia da espada uivava pelo ar. Num instante, ele desferiu mais de 100 ataques de habilidade, envolvendo o Deus da Luz numa saraivada de golpes. Uma série de números de dano apareceu rapidamente, todos danos reais. Num piscar de olhos, o Deus da Luz perdeu vários bilhões de pontos de vida. Mas comparado ao seu patrimônio líquido de mais de 30 bilhões, não era nada. Garoto, não me admira que você tenha conseguido matar deuses de nível inferior. Você realmente tem alguns truques na manga. Ele lançou um olhar de desdém para Thunder e o General Demônio da Morte, que estavam por perto. Ele podia sentir claramente que os dois já haviam morrido 2 vezes e agora estavam submissos a John. Mas contra um deus poderoso de nível médio como eu, vocês não têm chance de sobreviver, declarou. Então, ele ativou outra habilidade, Luz Sagrada, que desceu com um impacto devastador. Rugido. Brum! O chão tremeu violentamente com a força do impacto. Mais uma vez, John foi morto instantaneamente. O talento imortal foi ativado uma segunda vez. Ele tossiu um bocado de sangue, o rosto pálido, a cabeça latejando de dor lancinante. Mas então, uma onda calorosa de energia vital percorreu seu corpo, acalmando sua alma ferida. Sem perder tempo, John usou os segundos restantes de invencibilidade para lançar outra fúria de ataques contra o Deus da Luz. Bum! Bum! As explosões implacáveis ecoaram, mas o Deus da Luz nem sequer tentou se esquivar. Assim que os 5 segundos de invencibilidade terminaram, ele matou John sem esforço mais uma vez. Você foi morto pelo Deus da Luz. Talento imortal ativado. John ajoelhou-se sobre um joelho, com graves ferimentos na alma. A técnica da alma do Deus da Luz era muito superior à sua, deixando-o completamente indefeso. Droga! Tony praguejou furiosamente. A chama imortal apareceu em sua mão, mas após um momento de hesitação, ele aguardou novamente. A chama imortal tinha como objetivo romper o selo das ruínas do campo de batalha antigo. Se ele a usasse agora, todos pereceriam juntos, e todos os seus esforços teriam sido em vão. Depressa. Tony se virou para o Lorde dos Mortos-Vivos e insistiu impacientemente. O Senhor dos Mortos-Vivos estava igualmente ansioso, mas quebrar o selo não era tarefa fácil. Quase lá. Ele cerrou os dentes e levou o poder de sua alma ao limite. Mesmo que isso significasse esgotar sua própria essência, ele não tinha outra escolha. Brum! Naquele instante, John morreu novamente. A chama da alma em sua mente tremeluziu perigosamente, prestes a se extinguir. O efeito curativo da lei da vida era como uma gota no oceano. Oceano.
Ele temia não ser capaz de resistir ao próximo ataque do Deus da Luz. Zumbido. Nesse instante, uma onda de poder espacial ressoou. O Senhor dos Mortos-Vivos finalmente havia rompido o selo. Meu senhor, entre aqui, depressa! Gritou ele para John com urgência. Elsa não hesitou. Ela voou em alta velocidade. Ela pressentia que a alma de John estava gravemente ferida, à beira do colapso, tornando difícil para ele se movimentar. Naquele instante, o ataque do Deus da Luz desferiu mais uma vez. Não! Gritou Elsa, aterrorizada. Ela se esforçou para se mover mais rápido, mas era tarde demais para impedir. Mesmo que ela conseguisse alcançá-lo, não seria capaz de suportar o golpe. Elsa, leve nossos corpos com você. A voz do general Demônio da Morte ecoou. Ele e Trovão saltaram por cima de Elsa, posicionando-se instantaneamente em frente a John. Brum! O rugido explosivo reverberou enquanto ventos gélidos rodopiavam. Apesar dos esforços combinados, o general Demônio da Morte e o Trovão não foram páreo para o golpe do Deus da Luz. E foram mortos instantaneamente. Felizmente, embora John tenha sido afetado pela explosão, sua alma permaneceu ilesa. Mestre, vamos. Elsa correu até John, aconchegando-o protetoramente. Ela rapidamente guardou os corpos do general Demônio da Morte e do Trovão. Mesmo que ambos tivessem morrido novamente e suas almas estivessem feridas, eles não seriam completamente obliterados. Com energia vital, poderiam ser ressuscitados mais uma vez. Vocês não vão escapar. Bufou friamente o Deus da Luz. Percebendo o que estava acontecendo, ele os perseguiu implacavelmente, um raio de luz disparado de sua espada direto para Elsa. No último instante, ela saltou para as ruínas do campo de batalha antigo, agarrando-se firmemente a John. Zumbido. Uma ondulação espacial pulsou, e o grupo atravessou os celos sem esforço, descendo para as ruínas do antigo campo de batalha. Que criaturas são essas? Exclamou Avis horrorizado, sentindo a pele arrepiar enquanto encarava as inúmeras bestas escuras e sinistras que se estendiam até onde a vista alcançava. São caçadores. Alertou Tony, engolindo em seco, nervoso, com o rosto tenso e alerta. John, sentindo seus ferimentos começarem a cicatrizar lentamente, observou atentamente os arredores. Os caçadores lembravam dragões em alguns aspectos, mas eram muito menores, com dentes pontiagudos e serrilhados, garras longas e afiadas e asas brotando de suas costas. Cada uma dessas criaturas era do 7º nível, o nível lendário. Seres vivos. Seres vivos frescos. Há semideuses entre eles. Consigo sentir o aroma do seu sangue fresco. Vozes roucas ecoavam por toda parte enquanto as gargantas dos caçadores tremiam, produzindo uma fala estranha, quase humana. Ocasionalmente, suas línguas escarlates se projetavam, lambendo os lábios com uma ávida sedenta de sangue. Seus olhos carmesinhos estavam fixos em John e seu grupo, repletos de uma fome voraz por carne e sangue. Um enxame de caçadores se aproximou lentamente, cercando o grupo por completo. Havia uma aura sinistra. Havia um brilho lúdico em seus olhares, como se não tivessem pressa em agir. O grupo estava de costas um para o outro, bem juntinhos. A expressão de John tornou-se sombria. Apesar da estatura aparentemente pequena dos caçadores, ele podia sentir uma ameaça avassaladora emanando deles. Tony, qual é o plano? Perguntou ele, virando-se para Tony, que estava ao seu lado. Tony olhou para os inúmeros caçadores que os cercavam e disse, vamos lutar para sair daqui, então. Localize o núcleo do selo e destrua-o. Certo. John assentiu. Seus ferimentos haviam melhorado um pouco e ele estava prestes a fazer sua. Ele se moveu quando uma poderosa onda de energia luminosa surgiu atrás dele. Matador de deuses, você morrerá hoje. A voz do Deus da Luz ecoou. Ele também havia conseguido escapar pela fresta na vedação. Mas suas palavras cessaram abruptamente ao contemplar a incontável multidão de caçadores ao seu redor. Eles. Caçadores. Sua expressão mudou para puro terror e, sem hesitar, ele se virou para fugir. Bang! Um forte estrondo ressoou quando ele se chocou diretamente contra a barreira da foca e foi repelido violentamente. Um deus de nível intermediário. Um membro da raça angelical. Um lacaio dos deuses. Que surpresa agradável. Primeiro, mate esse deus de nível intermediário. Rugidos de fúria irromperam quando os caçadores ultrapassaram John e seu grupo, avançando em direção ao deus de leve como uma onda gigante. Droga, saia da minha frente! Ele gritou, com o rosto contorcido de medo.
O imenso poder do Alei da Luz irrompeu de seu corpo, dizimando os caçadores ao redor. Inúmeros caçadores mais fracos foram obliterados instantaneamente, aparentemente frágeis e fáceis de abater. Conforme os caçadores passavam, os cadáveres daqueles que haviam morrido ou estavam gravemente feridos transformavam-se em meros montes de ossos. Essas criaturas não pouparam nem mesmo seus próprios camaradas caídos. O Deus da Luz não ousou hesitar. Dispersou os caçadores ao seu redor e bateu as asas. Asas, tentando escapar deste lugar. Ah! Vocês não vão escapar. Uma risada maníaca ecoou enquanto os caçadores abriam suas asas. E dispararam para o céu. Sua velocidade era impressionante enquanto perseguiam implacavelmente o Deus de Luz. SSS Level Loader Capítulo 221 Matando o Deus da Luz. Massacre dos caçadores. O Deus da Luz, em estado de pânico, movia-se de um lado para outro como uma mosca sem cabeça, sem demonstrar qualquer desejo de lutar. Jó ficou intrigado e perguntou: esse cara não está sendo muito covarde? Ele consegue matar deuses de nível inferior com facilidade, então por que não consegue lidar com esses caçadores de 7º nível? Tony explicou: garoto, você não entende. Os caçadores possuem ataques de alma que podem aniquilar deuses completamente. Pior ainda, seus ataques causam dano percentual, ignorando qualquer forma de defesa. Dano baseado em porcentagem. Existe uma criatura tão assustadora por aí? Jó ficou chocado. Se houvesse apenas dezenas de milhares, ou mesmo centenas de milhares de caçadores, eles não representariam uma ameaça para um deus. Mas havia caçadores demais ali, um mar infinito deles, avançando como uma maré. Mesmo que o Deus da Luz tentasse detê-los, acabaria sucumbindo. Isso fez Jó se lembrar do velho ditado: até um gigante pode ser derrubado por um enxame de formigas. Os caçadores passaram por eles em alta velocidade, ignorando completamente Jó e seu grupo. Seu único alvo era o Deus da Luz. Parecia que ele era muito mais atraente para eles do que Jó e os outros. Vamos lá dar uma olhada, disse Jó, interessado. Ele pulou nas costas de Avis e o incentivou a seguir o Deus da Luz em fuga. Os outros ficaram surpresos e quiseram recusar, mas realmente não havia mais nada que pudessem fazer naquele momento. Encontrar o núcleo do Celo neste lugar não seria fácil, e nem mesmo o Senhor dos Mortos-Vivos sabia sua localização exata. Seguir o Deus da Luz e ver o que aconteceria parecia uma boa ideia. Avis alçou voo, com o coração acelerado enquanto observava o denso enxame de caçadores passando voando. Era aterrorizante. Felizmente, eles não o atacaram. Bum! Bum! Ao longe, o poder das leis da luz surgiu e raios de espada brilharam. O Deus da Luz foi mais uma vez cercado e implacavelmente atacado pelos caçadores. Seus pontos de saúde estavam diminuindo constantemente. Os caçadores possuíam capacidade de ataque à distância, lançando esferas de energia negra que ignoravam todas as defesas. Embora o dano fosse baixo, cada golpe causando apenas cerca de 300.000 pontos, a quantidade descomunal de esferas as tornava devastadoras. Jó fez um cálculo rápido. Cada um dos ataques desses caçadores causava 0,00% da saúde total do Deus da Luz. Mas eram simplesmente muitos. Mesmo com a saúde do Deus da Luz na casa das centenas de bilhões, ele não conseguiu resistir a um ataque tão implacável. Se ele morresse, os caçadores devorariam seu cadáver, não deixando nada para trás. Sua alma seria extinta, apagada por completo. O poder das leis da luz aumentou quando o Deus da Luz liberou toda a sua força, massacrando os caçadores ao redor. No entanto, ele não demonstrava sinais de relaxamento. Pelo contrário, ficava cada vez mais frenético. Seu poder mágico estava sendo consumido a uma taxa alarmante e, em menos de meio-dia, estava completamente esgotado. Sem outra opção, ele enfrentou os caçadores em combate corpo a corpo, fazendo com que sua saúde diminuísse ainda mais rapidamente. Cada ataque causava 0,00% de dano, mas a quantidade enorme de caçadores tornava a situação insustentável. Matador de deuses. Ele avistou Johnny e rapidamente gritou por ajuda. Temos que trabalhar juntos, ou se eu morrer, você também não sobreviverá. Mestre, devemos ajudá-lo? Perguntou Elsa. O Deus da Luz não estava errado no que disse. Jó franziu a testa, também cauteloso com a natureza aterradora dessas caçadoras. Ele estava prestes a intervir quando ainda mais caçadores surgiram do horizonte, cercando completamente a figura do Deus da Luz. Sua saúde diminuiu a uma velocidade alarmante.
Inúmeros caçadores cercaram o Deus da Luz, e já era tarde demais para salvá-lo. Jon manteve os olhos fixos na barra de saúde do Deus da Luz. Em vez de deixar que esses caçadores se beneficiassem de sua morte, era melhor que ele mesmo desferisse o golpe fatal. Juntem-se à festa. Ele rapidamente adicionou Cine e Tracy ao grupo, e então, energias de luz e trevas surgiram enquanto vários feitiços poderosos caíam sobre o campo de batalha. Você derrotou um caçador lendário de nível 1007º nível e ganhou 723.520 pontos de experiência. Talento saque ativado. Você ganhou 0,01 unidades de poder sombrio, força mais 100. Os caçadores ao redor também foram atingidos no fogo cruzado e foram facilmente eliminados por Jon, concedendo a ele uma enorme quantidade de pontos de experiência. Seu talento saqueador foi ativado mais uma vez. Poder das sombras. Jon franziu a testa ao notar a notificação. Ele não pôde deixar de se lembrar. O que Elsa havia mencionado sobre o Clã das Sombras. Será que esses caçadores têm alguma ligação com o Clã das Sombras? Mas qual era exatamente o propósito desse poder das sombras? Jon estava perplexo. Não havia descrição do que o poder das sombras fazia, e seu corpo não parecia apresentar nenhuma mudança. Provavelmente, isso se devia à quantidade insignificante de poder das sombras obtida. Matar um único caçador rendia apenas 0,01 unidades, e mesmo assim, não era garantido que ele as obtivesse. Bum! Bum! O poder formidável da luz e das trevas explodiu, dizimando os caçadores ao redor. A barra de vida do Deus da Luz havia caído para apenas alguns milhões de pontos. Quando viu Jon atacando, sentiu uma onda de alegria, pensando que Jon estava ali para salvá-lo. Mas então, uma chuva de feitiços mágicos caiu sobre ele. Humano! Se eu morrer aqui, você também não sobreviverá. Ele praguejou com raiva. Mas, antes que pudesse. Ao terminar, sua voz foi abruptamente interrompida quando os ataques de Jon o obliteraram. Você derrotou o Deus da Luz e ganhou 125,586 bilhões de pontos de experiência. Subir de nível. Talento saque ativado. Você ganhou 1% de maestria na Lei da Luz. Divindade mais 200. Espírito mais 2.000. Força mais 1.500. Pontos de habilidade mais 500. A notificação apareceu rapidamente e Jon subiu de nível 2 vezes imediatamente, atingindo o nível 1110. Uma arma divina de alto nível. Sua atenção foi atraída pela espada radiante deixada pelo cadáver do Deus da Luz. Mas antes que pudesse recuperá-la, o corpo do Deus da Luz foi novamente cercado pelos caçadores, que começaram a devorá-lo vorazmente. Para seu espanto, eles não estavam apenas consumindo seu corpo, estavam até mesmo roendo os objetos. Que caiu. Droga! Parem com isso! Gritou Jon enquanto observava um dos caçadores arrancar um pedaço da espada com uma mordida. Que tipo de criaturas eram essas? O poder das leis o envolveu com uma onda de inúmeras habilidades mágicas, dizimando instantaneamente os caçadores ao redor. O corpo do Deus da Luz havia sido reduzido a pedaços. Forma irregular, quase irreconhecível. Avis, vai! Ordenou Jon com firmeza, e Avis mergulhou sem hesitar. Jon estendeu a mão rapidamente, com a intenção de pegar o saque deixado pelo Deus da Luz. Rachadura. Mas no instante em que sua mão tocou a espada radiante, sua luz se apagou e a espada se desfez em pedaços. Uma arma divina de alto nível se desintegrou em sucata de metal sem valor, assim, sem mais nem menos. Wosh! Naquele exato momento, uma força poderosa surgiu ao redor deles. Os caçadores que roíam a espada radiante, assim como aqueles que se banqueteavam com o cadáver do Deus da Luz, começaram a emitir uma tênue luz sagrada. Uma aura imensa emanou de seus corpos. Jon ficou completamente chocado. Essas criaturas podiam realmente devorar energia de qualquer coisa, absorvendo-a para evoluir. Essa habilidade era ainda mais dominante do que seu próprio talento para saque. A expressão de Tony tornou-se sombria. Ele rapidamente advertiu: Matador de deuses, mate-os agora. Se eles integrarem completamente o poder do Deus da Luz, poderão evoluir para seres de nível semideus. Entendido. Jon assentiu, e a espada imortal, um artefato dos imortais, voou para fora. De dentro dele, a poderosa energia da espada surgiu, os ventos uivaram e nuvens escuras se acumularam no céu enquanto raios de espada incessantes cintilavam ao redor deles. Uma pressão avassaladora tomou conta da área. Zumbido. De repente, uma chuva de raios de espada desceu,
cobrindo o céu e envolvendo todos os caçadores. Em seu caminho. Habilidade suprema, o retorno das 10.000 espadas. Splatter. Sangue negro espirrou no ar, e lamentos dolorosos ecoaram. Todos os caçadores dentro do alcance dos raios da espada foram instantaneamente destruídos. Você derrotou um caçador lendário de nível 1000 e ganhou 723.520 de experiência. Pontos. Talento saque ativado. Você ganhou 0,01 unidades de poder sombrio, agilidade mais 100. As notificações continuaram a chegar em massa enquanto John saqueava uma quantidade enorme de atributos e mais unidades de poder das sombras. Por sorte, ele agiu a tempo. Os caçadores começaram a devorar o cadáver do Deus da Luz. Eles ainda não haviam assimilado completamente o poder, permitindo que John os matasse sem esforço. Criaturas ignorantes. Agora é a vez de vocês. Rugiu um dos caçadores sobreviventes. Eu quero aquele anjo semideus. Gritou outro caçador. A carne daquele é humano. E ainda mais atraente do que a de um deus de nível médio. Ataquem. Destruam-nos. Rugidos e uivos ecoavam no ar enquanto inúmeros caçadores avançavam em massa. A demonstração de imenso poder de Johnny não os intimidou nem um pouco. Pelo contrário, pareceu levá-los a um estado de frenesi, tornando-os ainda mais imprudentes. Sua expressão tornou-se séria quando ele invocou a espada do dragão negro de 3 pés, que dividido em 3. Ativando maestria com espadas, ele desencadeou um ataque frenético contra o aproximando-se dos caçadores. Simultaneamente, a espada da divindade dos demônios dançava no ar, com vários feitiços mágicos intercalados entre seus golpes, não dando trégua às criaturas. Embora o número de caçadores fosse avassalador, eles não conseguiam chegar perto. Ocasionalmente, uma esfera de energia negra atingia John, mas causava apenas míseros 30 pontos de dano. Os ataques dos caçadores causavam dano baseado em porcentagem. Eles dependiam de seu número para desgastar os adversários. A confiança de John aumentou muito. Talvez outros seres divinos não conseguissem lidar com esses caçadores, mas ele era diferente. Contudo, com seu talento ira dos deuses, John era como uma máquina de movimento perpétuo. O tempo de recarga de suas habilidades foi reduzido em 99%, e o custo de seus feitiços foi reduzido em 99%, permitindo que ele conjurasse feitiços quase sem limite. Além disso, essas criaturas, embora capazes de lançar ataques à alma, não eram verdadeiramente fatais. John havia assinado um contrato de compartilhamento de vida com a Árvore da Vida, que lhe permitia receber um suprimento contínuo de saúde. Contanto que não fosse morto instantaneamente, ele conseguia se recuperar rapidamente. Além disso, com seus talentos imortal e imortal, os ataques dos caçadores apenas o afetavam superficialmente. Dissipar a energia de sua alma em vez de aniquilá-la diretamente. Era praticamente impossível para os caçadores matá-lo. John estava completamente livre de preocupações, lançando um massacre implacável contra os caçadores. As ruínas do antigo campo de batalha não representavam nenhum perigo real para ele, pelo contrário, eram um treinamento perfeito. Chão. Os caçadores eram, em sua maioria, do lendário 7º nível, e embora sua força fosse formidável, era seu número colossal que os tornava verdadeiramente avassaladores, estendendo-se em um mar infinito de escuridão. Mesmo em tão pouco tempo, o nível de John havia aumentado em mais um grau. Elsie e os outros começaram a se acalmar e se juntaram ao ataque frenético contra os caçadores. Embora fossem atingidos repetidamente pelas esferas de energia negra, o que fazia com que sua saúde diminuísse constantemente, eles possuíam uma grande vantagem. Tracy, por ser de uma classe de cura oculta rara, alquimista, mudou completamente o jogo. Uma suave luz verde os envolveu, repleta de essência vital que não apenas restaurou não só a saúde, mas também reparavam quaisquer danos às suas almas. Além disso, Tracy tinha outro as na manga, uma técnica de restauração de mana chamada Palavra de Verdade. Com isso, eles poderiam combater os caçadores de forma eficaz, praticamente sem esgotamento de recursos. Este lugar não é tão perigoso quanto eu pensava, disse Seni alegremente. Eu esperava que fosse muito mais pior. Elsie e Tony, no entanto, não compartilhavam do otimismo dela. Eles já haviam testemunhado em primeira mão as capacidades aterrorizantes dos caçadores. Tony deu um aviso: garoto, não podemos ficar presos aqui. Uma vez que nossa magia, se a energia acabar, ou se ficarmos sem fôlego,
Ainda assim acabaremos mortos. Não se preocupe. Ataquem alternadamente, sugeriu John calmamente. Ele não estava disposto a deixar essa oportunidade passar. Uma oportunidade para adquirir experiência de forma tão fácil. Além disso, não havia onde se esconder de qualquer forma. Toda a área estava infestada de caçadores, uma massa densa e fervilhante que se estendia até onde a vista alcançava. Sem outra opção, o grupo seguiu relutantemente o conselho de John e se revezou no ataque. SSS Level Loader Capítulo 222, Poder das Sombras e Dano baseado em porcentagem. Mestre, o senhor não quer fazer uma pausa? Perguntou Elsa, preocupada, ao perceber que John estava brigando sem parar. Não precisa, estou mais do que bem, respondeu John, transbordando espírito de luta. Esse tipo de batalha não o desgastava nem um pouco. Ao ouvir a resposta dele, as bochechas de Elsa ficaram vermelhas como um pimentão. John se referia à sua imensa força em combate, mas ela não conseguia deixar de pensar em algo completamente diferente. Sinitras se perceberam a reação de Elsa e lançaram olhares fulminantes para John. Claramente, esse anjo também teve alguns encontros com ele. Ao redor deles, os lamentos e gritos constantes dos caçadores enchiam o ar enquanto as criaturas eram impiedosamente massacradas. Seus corpos eram rapidamente devorados por seus semelhantes. Esses caçadores às vezes deixavam cair itens, mas não havia tempo para pegá-los em meio ao caos. Sem saber, o grupo havia lutado o dia inteiro. Mesmo que Tony e os outros se revezassem para descansar, ainda se sentiam fisicamente exaustos. Até mesmo a Avis teve que descer ao solo. Embora os caçadores pudessem voar, permanecer no ar significava serem atacados por todos os lados, colocando-os sob imensa pressão. Em contraste, Johnny não demonstrava nenhum sinal de fadiga. Sua espada longa dançava no ar enquanto feitiço após feitiço era lançado, como se sua energia fosse limitada. Os outros observavam maravilhados, com os rostos tomados pela incredulidade. Finalmente, Tony não conseguiu se conter e perguntou: Matador de deuses, suas habilidades não têm tempo de recarga nem custo. Você está lutando sem parar há um dia inteiro. Mais ou menos, respondeu John com indiferença, sem maiores explicações. Sua expressão permaneceu calma enquanto ele continuava a massacrar as ondas intermináveis de caçadores. Ocasionalmente, ele até mesmo liberava suas habilidades supremas. O grupo abrigou-se atrás dele, recuperando as forças e reabastecendo mana sem enfrentar qualquer ameaça. Inicialmente, eles se sentiram um pouco culpados por deixar toda a luta para John. Mas, depois de testemunharem suas reservas aparentemente inesgotáveis de energia, aceitaram a situação e se concentraram em recuperar as próprias energias. Você derrotou um caçador de nível 1000 e ganhou 723.520 pontos de experiência, talento saque ativado, força mais 100, constituição mais 100, pontos de habilidade mais 10, talento saque ativado. Você ganhou 0,01 unidades de poder sombrio, velocidade de ataque mais 1. Você acumulou 100 unidades de poder sombrio. Ataques normais e ataques de habilidade agora causam dano adicional igual a 0,00% da vida máxima do alvo. A notificação passou rapidamente diante de seus olhos. Jó ficou surpreso. Depois de acumular 100 unidades de poder das sombras, ele havia adquirido a mesma habilidade de dano percentual que os caçadores. Embora a porcentagem de dano fosse bem baixa, era melhor do que nada. Além disso, seus ataques mais poderosos eram baseados em dano verdadeiro, então esse pequeno aumento percentual era apenas um bônus adicional. Ele se perguntou se o dano percentual aumentaria conforme ele ganhasse mais poder sombrio. Seu talento saque não tinha uma alta probabilidade de obter poder sombrio, ele só ativava quando ele matava caçadores lendários de nível 7 ou superior, e mesmo assim, não todas as vezes. Mas, mesmo assim, era uma habilidade incrível. Ele já havia batido mais de 1 milhão de caçadores, aumentando seus 4 atributos básicos em mais de 100.000 pontos. Seu nível havia subido para 1112. Se isso continuasse e o número de caçadores permanecesse suficiente, ele poderia potencialmente subir para o 8º nível ou até mesmo para o 9º nível aqui mesmo. Sem diminuir o ritmo, John continuou seu massacre implacável dos caçadores ao redor. Nesse momento, Elsa e os outros já haviam quase recuperado suas energias e mana, e voltaram a se juntar ao ataque contra os caçadores. Sem saber, eles haviam lutado por mais um dia e uma noite inteiros. No entanto, em vez de diminuir, o número de caçadores aumentou significativamente.
Além disso, seu poder também aumentou, do 7º nível anterior para o 8º, elevando seu dano percentual para 0,01%. Em comparação com os caçadores de 7º nível, o dano causado aumentou 10 vezes. O grupo começou a sentir a pressão. Mas Johnny permaneceu calmo e imperturbável. Após 2 dias e 2 noites de combate constante, ele ainda não demonstrava sinais de estar chegando ao seu limite. Inicialmente, o grupo estava preocupado com a possibilidade de a resistência de John diminuir e o aconselharam a fazer uma pausa. Mas agora, eles estavam completamente insensíveis à sua força aparentemente inesgotável. Ele era, sem dúvida, um monstro. Tracy, observando o massacre frenético dos caçadores por John, piscou curiosa. Ela se inclinou para Cindy e sussurrou: Irmã Cindy, você acha que o velho realmente não tem limites? Cindy ficou momentaneamente atônita, com o rosto corando. Ela sabia exatamente o que Tracy estava insinuando e fingiu estar brava, dizendo: Sua pestinha, no que você fica pensando o dia todo? Tracy mostrou a língua de forma brincalhona e não disse mais nada. De vez em quando, ela agitava seu cajado, lançando feitiços de cura para restaurar a saúde e a mana perdidas do grupo. Matador de deuses, esses caçadores estão ficando mais fortes a cada minuto. Precisamos encontrar uma maneira de nos livrarmos deles, disse Tony gravemente, alertando John. Ele percebeu que caçadores de 9º nível já haviam aparecido. Começaram a aparecer. Ele não conseguia evitar sentir ansiedade. Mesmo que as habilidades de John não tivessem tempo de recarga ou custo de mana, sempre haveria um limite para sua resistência física. No entanto, os caçadores pareciam infinitos e inesgotáveis. Se isso continuasse, eles acabariam sendo subjugados e enfrentariam uma morte certa. John assentiu com a cabeça, concordando. A batalha contínua começava a cobrar seu preço. Além disso, os caçadores de 9ª categoria, que apareceram recentemente, agora causavam 0,1% de dano com base na saúde máxima. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Mas se Cindy e os outros fossem cercados, morreriam antes mesmo de terem a chance de recuperar a saúde. Ele cogitou ressuscitar Thunder e o General Demônio da Morte, mas nem mesmo os deuses tinham vantagem sobre esses caçadores. Nesse cenário, John também teria que protegê-los, aumentando seu fardo em vez de aliviando-o. Observando a onda interminável de caçadores ao seu redor, John tomou uma decisão rápida e disse: escolha uma direção, qualquer direção, e lutemos para sair daqui. Ele escolheu uma direção e liderou o ataque. Os outros seguiram logo atrás. Com o poder avassalador de John, a imensa energia do poder das leis o envolveu. Suas habilidades mágicas rugiram pelo campo de batalha, bombardeando furiosamente os arredores. Caçadores, você derrotou um caçador de nível 2008º nível e ganhou 2.660.000 pontos de experiência, seu nível aumentou. Talento saque ativado, pode sombrio mais 0,01, pontos de habilidade mais 10, crítico mágico mais 1. As notificações piscavam continuamente e seu nível já havia subido para 1130. Caçadores de 8º nível forneciam significativamente mais pontos de experiência, e a probabilidade de obter poder das sombras também havia aumentado. Nesse ponto, ele havia acumulado mais de 500 pontos de poder das sombras, mas o dano percentual permanecia inalterado. Ele não sabia se o poder das sombras tinha outros efeitos além desse e não estava muito preocupado com isso. Em vez disso, continuou concentrado em massacrar os caçadores que se aproximavam incessantemente. Ao redor deles, o grupo prosseguiu. Aquele lugar parecia infinito, com caçadores surgindo de todas as direções. Não havia para onde fugir. Para se esconder, sem saída. John se movia mecanicamente, brandindo sua espada longa e executando diversas habilidades com precisão. Ritmo imutável. O combate implacável e monótono deixara um tanto entorpecido, e sua resistência estava indo se esgotando gradualmente. Cindy, Elsie e os outros estavam em situação ainda pior, com as energias completamente esgotadas. Foi apenas graças à proteção de John que nada de desastroso aconteceu. Mestre, há um desfiladeiro à frente. A voz de Avise ecoou de cima, enquanto ele batia as asas. Apontou com entusiasmo para a paisagem distante. Vamos lá. Os olhos do grupo brilharam, uma faísca de esperança reacendida. John assumiu a liderança, acelerando em direção ao desfiladeiro que Avise havia indicado.
O desfiladeiro não era particularmente largo, apenas o suficiente para que eles pudessem manobrar. Os penhascos íngremes de ambos os lados serviam como barreiras naturais, bloqueando os ataques da maioria dos caçadores. Enquanto pudessem se defender de ataques frontais, traseiros e aéreos, a pressão que sofriam seria bastante reduzida. Você derrotou um caçador lendário de nível 5000 e ganhou 18.773.000 de experiência. Pontos. Talento saque ativado. Pode sombrio mais 0,01. Constituição mais 100. Sorte mais 1. Você acumulou 1000 unidades de poder sombrio. Ataques normais e ataques de habilidade agora. Inflige dano adicional equivalente a 0,01% da saúde máxima do alvo. As notificações piscaram novamente e, com 1000 pontos de poder sombrio, seu poder baseado em porcentagem. Os danos à saúde aumentaram para 0,01%. O aumento mais significativo, no entanto, foi em seus 4 atributos básicos, força e espírito. Ambos ultrapassaram a marca de 1 milhão, enquanto a constituição e a agilidade também subiram para mais de 500.000 cada. Com sua força atual, ele poderia facilmente derrotar oponentes de nível semideus. Mesmo que eu encontrasse deuses de nível inferior, não estaria tão indefeso quanto antes. Mas, em comparação com deuses de nível intermediário, ainda havia uma diferença considerável. A maior ameaça representada pelos deuses de nível intermediário não vinha do dano baseado em seus atributos, mas sim em vez de seu poder de alma avassalador. Se ele pudesse alcançar o nível de semideus ou aprimorar ainda mais sua técnica da alma, ele o faria. Com certeza, você será capaz de derrotar deuses de nível intermediário. No entanto, depois que sua técnica da alma atingiu o nível 10.000, cada nível adicional exigia 10.000 pontos de habilidade, e cada subida de nível aumentava seu poder em apenas 1 ponto. O custo era simplesmente muito alto. Era algo tão complexo que ele não quis continuar gastando pontos de habilidade nisso. Rugido. Rugidos ecoavam por toda parte enquanto os caçadores continuavam avançando incessantemente. Johnny parou de pensar nesse assunto e voltou a se concentrar no combate. Passaram-se mais 3 dias. Johnny não descansou um único instante. Após 3 dias ininterruptos de luta, ele estava começando a me sentir desorientado, resistindo apenas pela força de vontade. Além disso, os caçadores que estavam aparecendo eram todos formidáveis, de 9ª categoria. Sem Johnny, o resto do grupo não teria conseguido detê-los. Johnny, você ainda consegue se segurar? Talvez devêssemos pensar em outro plano, perguntou Cindy, preocupada. Com John defendendo-os, eles tinham momentos ocasionais para descansar, de modo que seu estado mental permanecia relativamente estável. Mas John vinha lutando sem parar havia 5 dias. Se isso continuasse, Cindy temia que algo terrível pudesse acontecer com ele. John franziu a testa, com uma expressão igualmente sombria. Ele já havia matado milhões de caçadores, mas o número deles não mostrava sinais de diminuir. Ele suspeitava que o número de caçadores ali, numa estimativa conservadora, poderia chegar às dezenas. Bilhões. Nesse ritmo, todos iriam morrer. Matador de deuses, por que você não ressuscita o trovão e o general demônio da morte? Deixe que eles lidem com a situação por um tempo para que você possa descansar, sugeriu Tony. Certo, concordou John. Depois de tanto tempo, ele quase havia se esquecido dos dois. Trovão e o general demônio da morte eram deuses de nível inferior. Com o desfiladeiro oferecendo proteção natural, eles devem conseguir conter os caçadores por um tempo. John assim o desejou, e os cadáveres deles apareceram diante dele. Então, ele canalizou sua força vital para seus corpos. Ele sentiu outra onda de tontura o atingir, quase o fazendo desmaiar, mas conseguiu se manter de pé graças à pura força de vontade. As duas almas se agitaram, absorvendo a força vital e despertando lentamente. "Se caçadores!" exclamou o general demônio da morte, com o rosto tomado pelo medo enquanto olhava para eles. A onda interminável de caçadores vindo de todas as direções. "Mestre, você realmente entrou nas ruínas do campo de batalha antigo?" Thunder engoliu em seco, nervoso, com uma expressão igualmente sombria. John não se deu ao trabalho de explicar e ordenou: "Pare de falar e me ajude a segurar esses caçadores. Vou tirar um tempo de folga, preciso descansar." Entendido. Os dois perceberam rapidamente que Johnny não estava bem e concordaram prontamente. Cada um ficou de um lado do desfiladeiro, preparando-se para repelir o ataque iminente dos caçadores.
Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.